quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? No relance eu canto santo. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Num relance eu canto santo, Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Só Ele é digno. Somente Tu és digno, Senhor, de toda honra e glória, de todo louvor e toda adoração e exaltação. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o
Toda a criação te exalta, ó Deus. Toda a criação te exalta, ó Deus. Céus e terra exaltam o teu santo nome, Senhor. Que dia e noite sem cessar as nossas vozes possam subir até a tua habitação, Senhor. No alto e sublime trono onde tu estás assentado, tu possas aspirar como aroma suave e agradável a adoração do teu povo. Somos gratos a ti, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Até aqui o Senhor nos capacitou. Obrigado, Senhor. Te exaltamos. Recebe o louvor da tua igreja, do teu povo, Senhor. Somos gratos a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. É chegado o dia e tudo novo se fará. Paz e justiça reinarão sobre a escuridão, a luz nos guiará. O Rei está chegando, a morte não tem mais poder, a dor já não existirá. Ele é a esperança de um novo amanhecer. Ele era, Ele é, Ele era, Ele é, em breve Ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá. Todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia. Somente Ele é digno de toda glória e louvor, a força, a honra e todo o poder ao Cordeiro vencedor. Em breve Ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá. Todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, 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 aleluia. É chegada a hora e eu já posso até sentir. Os sinais estão surgindo, o Rei está se aproximando. Ele é o que há de vir. A história foi escrita e todos sabem o final. O meu futuro está seguro,
nas mãos do Salvador, que em breve voltará. Em breve ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá. Todos o verão com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia. Em breve ele virá, o Filho de Deus, Coroado Rei, das nuvens descerá. Todos o verão com as marcas em suas mãos. aleluia, 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 aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. 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 glória a Deus, Maranata, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte que sacia a nossa sede. Tu és, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu
a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor.
vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Te exaltamos, Senhor, te glorificamos. Tu és a fonte, a tua palavra é a verdade. Tu és o grande eu sou. Aleluia. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto do teu coração, amar a palavra, ouvir tua voz, ver ossos secos com vida outra vez, em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, o 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
demônios fugirão. Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, não há poder no inferno, nada resistirá. Do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Exaltamos, Tu és o grande eu sou, aleluia! E todo joelho se dobrará e se prostrará diante da Tua majestade. Tu és o grande, o grande, o grande eu sou, aleluia! Glória a Deus, Ele é digno, aleluia. Louvado seja o Seu nome. Eu peço aos amados irmãos que neste momento abram a palavra de Deus, tendo em vista que ela é fundamental para que o nosso culto realmente seja agradável ao Senhor, tendo em vista que essa palavra é um instrumento que Deus tem para produzir em nós as mudanças que somente Ele pode realizar. Nós não temos como experimentar mudanças profundas e verdadeiras se não for através da palavra, mediante a ação do Espírito Santo. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é somente por meio da verdade que nós podemos desfrutar de uma verdadeira libertação. Eu peço aos amados que abram no livro de Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 14, apenas um versículo. Romanos capítulo 14. E o versículo que nós estaremos fazendo a leitura é o versículo de número 5. Glorificado seja Deus. Romanos capítulo 14, verso 5. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Amado Deus, bom é podermos estar neste lugar, exaltando o Teu santo nome, Te louvando com cânticos, Te servindo, Senhor, com adoração. Como sempre dizemos, para nós é uma grande honra fazê-lo. Derramar lágrimas diante de Ti, abrir sorrisos na Tua presença, é algo realmente que não tem preço. E nós só podemos Te dizer muito obrigado. Mas estamos aqui também para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, se bem que o Senhor, com certeza, já deve ter falado com muitos de nós. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. E pedimos a Tua ajuda e a Tua direção por compreendermos as nossas limitações. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Não temos sequer a capacidade, Senhor, de compreender profundamente o que o Senhor deseja falar conosco. Então age, Paizinho, quebrando a dureza do nosso coração, dando-nos espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos ser conduzidos a toda a verdade, e assim, Senhor, não venhamos a ser enganados dentro de um tempo tão difícil e trabalhoso. Faz o que nós não podemos fazer, que a nossa mente ela seja subjugada à obediência de Cristo, onde cada pensamento esteja a Ele cativo, Senhor, preso, Senhor, para o louvor e a glória do Teu nome,
em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amados? Esse versículo, queridos, que nós fizemos a leitura e temos a pretensão de utilizá-lo como base para a nossa reflexão desta noite, ele foi escrito, pelo apóstolo Paulo, escrevendo a epístola chamada de Epístola aos Romanos, que é uma epístola extremamente preciosa para a fé cristã, tendo em vista que nela se contém as principais doutrinas, que sustentam exatamente as nossas convicções em relação àquilo que nós acreditamos. É de fato, talvez a epístola mais importante, de todo o Novo Testamento, não querendo afirmar que as outras não tenham importância, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela é simplesmente incrível, impressionante nos seus detalhes, na preocupação do apóstolo em solidificar a igreja, e nós realmente somos muito gratos a Deus por termos esta carta, onde nós podemos nos expor a ela para nossa edificação. E dentro desse capítulo, de forma especial, onde Paulo não está mais tratando de doutrina, mas da praticidade desta doutrina na nossa vida, ou seja, dos efeitos que a doutrina deve produzir em cada um de nós. Neste momento, o apóstolo Paulo está falando a respeito da necessidade de que a igreja, como corpo de Cristo, ela desenvolva uma capacidade de tolerar aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que passam por dificuldades no que diz respeito à compreensão de algumas verdades que são importantes para a nossa vida, para a nossa comunhão com o Senhor. E Paulo, ele vai abordar de maneira muito clara a questão da comida, porque naquela ocasião, como hoje ainda existem, alguns achavam que determinados alimentos não deveriam ser comidos, enquanto outros achavam que poderiam sem nenhum problema. E Paulo também ele trata sobre a questão de dias, porque alguns consideravam alguns dias como santos, outros dias como especiais, enquanto outros tratavam iguais todos os dias. E a gente percebe dentro dessa palavra dita pelo apóstolo Paulo, que também é confirmada no livro de Gálatas, no capítulo de número 4, o versículo de número 10, e em Colossenses capítulo 2, os versos 15 e 16, que segundo o apóstolo Paulo, dentro do que a palavra de Deus nos revela, que não há necessidade alguma de nós fazermos diferença entre um dia e um outro dia. Aos olhos de Deus, isso também deve existir no nosso coração como igreja de Cristo. Todos os dias, eles são iguais. O que significa dizer que esse último dia do ano, como o primeiro dia que se inicia logo mais, tá certo? É um dia como outro qualquer. Ok? Então, primeira coisa importante que eu e você temos que entender é que este dia é um dia como outro qualquer, e amanhã da mesma forma, tá certo? Mas eu reconheço, e preciso compartilhar isso com os irmãos, que é bem compreensível e até sábio usar esses últimos dias que nós vivemos, neste ano que se finda, exatamente para fazermos um balanço do ano que está se encerrando, se findando, ou seja, fazer uma retrospectiva de tudo que passou e também para se estabelecer metas em relação ao ano que se inicia. Isso é uma coisa que de alguma forma pode ser realmente proveitosa, sobretudo para aqueles que temem ao Senhor e querem fazer a sua vontade. Ou seja, fazer uma retrospectiva da maneira como nós vivemos, daquilo que fizemos, do que deixamos de fazer, e ao mesmo tempo projetar para o futuro, estabelecer metas, ter uma perspectiva a respeito daquilo que nós desejamos em relação ao ano que logo mais se inicia, são coisas louváveis, são coisas que podem e até devem acontecer na nossa vida. E eu não vejo realmente nenhum problema em relação a isso. Mas eu gostaria nessa noite de afirmar categoricamente que
existem coisas muito mais importantes do que fazer uma retrospectiva em relação ao ano que está se findando e, ao mesmo tempo, criar uma perspectiva em relação ao ano que vai se iniciar, que a gente deve valorizar muito mais essas coisas do que justamente essas que normalmente nós nos ocupamos, né, quando chegamos em um momento como este, sobretudo para aqueles que têm depositado a sua fé em Deus e na sua gloriosa palavra. Então, o que nós gostaríamos nessa noite de abordar é a respeito de coisas para nós como igreja, e é evidente que aqueles que aqui estão e que não temem ao Senhor terão a oportunidade de ouvir essa mensagem e aprender o que de fato é importante quando nós passamos a nos relacionar verdadeiramente com Deus. Porque Deus é um ser pessoal, é um ser real, e com certeza, quanto mais nós pudermos conhecê-lo, melhor será para a nossa própria vida. Então, eu queria falar a respeito dessa questão, sobre o que é mais importante, tá certo, do que fazer uma retrospectiva do passado e criar perspectivas para o futuro em relação ao povo de Deus. Eu digo em relação ao povo de Deus, porque é evidente que as verdades que eu vou declarar aqui, o ímpio, ele não vai experimentar isso, a não ser que ele se volte para o Senhor e compreenda que não pode viver sem Ele. É importante a gente dizer para cada pessoa aqui presente que a palavra de Deus é para o povo de Deus. Amém? Esse pão é para os filhos de Deus. Amém? Para o ímpio, a palavra de Deus é proclamada, chamando ele a um arrependimento e a uma conversão. Dá ele a oportunidade dele se voltar para Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua transgressão, reconhecendo a corrupção do seu coração, reconhecendo que está perdido, que está morto nos seus delitos e pecados e que precisa de um Salvador para a sua vida, que só será Salvador para ele quando ele se tornar Senhor. Porque a gente tem insistentemente declarado que Jesus não é Salvador de ninguém, de quem ele não seja Senhor. E a gente vai continuar dizendo isso. Não adianta você abrir a sua boca e afirmar que Jesus ama a todos e que ele salva a todos. Não, Jesus salva aqueles que se colocam sob o seu senhorio, o reconhecendo assim, e a partir de então, ele se torna o dono da vida dessa pessoa, para que essa pessoa o obedeça e comece num processo de discipulado, o seguindo, entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho apertado, onde a exigência principal é a negação, a renúncia da própria vida. Não há cristianismo sem que a gente possa acreditar e praticar estas verdades. Mas vamos falar a respeito de algumas coisas que são mais importantes do que a gente fazer uma retrospectiva de tudo o que passou em relação à nossa vida e também da perspectiva que a gente está gerando, ou alguns pelo menos geram no coração, em relação ao próximo ano. No próximo ano, eu creio que vai acontecer assim, eu quero que isso ocorra, eu desejo isso para a minha vida, eu vou correr atrás desse objetivo. Queria falar a respeito de algumas coisas que são mais importantes do que isso. E a primeira delas, está certo, que com certeza é muito maior, muito mais importante do que esses detalhes que a gente já falou, é que nós devemos, neste momento da nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, ser agradecido a Deus por tudo. Amém? Irmão, se existe um tipo de sentimento, que eu não vou dizer nem sentimento, mas é uma atitude no nosso coração para com Deus, nesse momento no qual nós estamos, é de gratidão. Amém? Ao invés de murmuração pelo que Deus deixou de fazer por você, seja grato a Ele por tudo o que Ele fez, inclusive pela paciência demonstrada em suportar você e te dar a oportunidade de chegar aqui nessa noite, para você dizer a Ele: Senhor, muito obrigado, você está aqui por causa dEle.
Você respirou cada dia da sua vida por causa dele. Você comeu por causa dele. Você vestiu por causa dele. Você foi guardado por ele. Ele te protegeu. E até mesmo você, ímpio pecador, que insiste em resistir a esse Deus, ele te deu mais um ano de oportunidade para que você reconheça o seu pecado, a sua culpa, e se renda aos pés daquele que é Deus, que é Senhor, que é Salvador e que ama a tua vida. Aleluia! Gratidão, irmãos. Nós devemos ter esse sentimento, essa atitude no nosso coração. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo confirma aquilo que nós estamos afirmando, quando ele diz, 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Aleluia. Pode ter sido um ano ruim para mim, para você, mas o Senhor esteve conosco. Aleluia. Ele não nos abandonou um só momento. Podemos contar com Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida. E mesmo nos momentos de alegria em que aparentemente nós nos esquecemos dele, Ele não se esqueceu de nós. Amém, irmãos? Porque para nós é muito mais fácil a gente se lembrar de Deus na hora da aflição do que na hora, do conforto. A gente tem a tendência muito maior de clamar ao Senhor no meio da tempestade do que quando a bonança se instala. Mas independente da tempestade ou da bonança, o Senhor esteve o tempo todo conosco. E isso por si só já é suficiente para a gente chegar num momento como este, e ao invés de ficar se lamentando pelos fracassos, pelos problemas que existiram, pelas derrotas que aparentemente nós experimentamos, nós podemos chegar em um lugar como esse e dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou. Irmãos, nós precisamos desenvolver essa característica na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus ama um coração agradecido. Se tem uma coisa que Deus ama, é um coração agradecido. Amém? O Senhor não suporta o murmurador. Ele não suporta aquele que vive o tempo todo se queixando, reclamando da vida. Eu sei que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, nós nos entristecemos um pouco, mas a gente precisa entender uma coisa, irmão: se não aconteceu, nós podemos descansar naquele que com certeza está conosco. Ele está conosco. Uma vez, alguns leprosos começaram a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Eles estavam afastados do convívio da sociedade. Naquela ocasião, lepra era terrível, não havia cura, e quem porventura fosse vítima desse tipo de doença, estava fadado, sentenciado à perca de relacionamentos, à distância com a sociedade, familiares. E esses homens, no seu desespero, tiveram oportunidade, provavelmente porque Jesus estava passando perto do local onde eles se encontravam, que era normalmente afastado da cidade. E quando eles passaram, viram Jesus, eles começaram a clamar, e o Senhor disse assim para eles: podem ir, apresentem-se ao sacerdote. E por que Jesus falou para que eles fossem se apresentar ao sacerdote? Porque depois que qualquer leproso ele fosse curado, era necessário que ele passasse por todo um ritual, e na primeira fase desse ritual eles teriam que se apresentar ao sacerdote, que era mais ou menos um religioso que ao mesmo tempo exercia uma função de certa maneira médica. E aí o sacerdote iria examiná-lo, observar no seu corpo se havia vestígio ou não de lepra, e se porventura a lepra não acontecesse, seria necessário apresentar um sacrifício, e a partir de então, aquele homem estaria consideradamente visto como alguém que estava limpo. E Jesus disse: podem apresentar-se ao sacerdote. E aí diz o texto sagrado
que no meio do caminho, não foi na mesma hora, no meio do caminho, aqueles homens creram que Jesus poderia curá-los, não é? E agiram em cima da palavra do Senhor. E, irmãos, uma coisa tremenda é que sempre que a gente age em cima da palavra do Senhor, nós teremos benefício para a nossa própria vida, porque o Senhor é fiel, o Senhor não diz nada para a gente que não seja o melhor para a nossa vida, irmãos. E aí, quando chegaram no meio do caminho, eles perceberam que estavam curados. O leproso, antes de ir para o sacerdote, um deles, no caso, voltou imediatamente para Jesus. Os outros foram embora, provavelmente para cumprir com todo o ritual, para voltar para a sua vida, para voltar para a sua casa, para voltar para a sua família. Mas no meio daqueles 10 homens, teve um que entendeu aquilo que havia acontecido com ele. E reconheceu a necessidade de agradecer pelo benefício, pelo milagre que Jesus havia operado na vida dele. E ele volta e se curva e adora ao Senhor. E o Senhor olha para ele e disse: não foram os 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Porventura apenas este samaritano voltou. E sabe o que foi que Jesus disse? Filho, a tua fé te salvou. Aleluia, gratidão, gratidão. Irmãos, nós temos um Deus bom, não importa o que aconteça, o nosso Deus é bom, Ele é Pai, e só o fato de podê-lo chamar assim, já deve ser motivo de alegria e gratidão no nosso coração, porque eu quero que você entenda, você crente, você precisa entender isso, você estava morto nos seus delitos e pecados, você estava perdido, você estava em trevas, você era filho da ira, filho das trevas, filho do diabo, e Deus te deu vida juntamente com Cristo, pela graça Ele te salvou. E às vezes a gente fica reclamando por tanta coisa, quando na realidade Jesus já nos deu tudo. A gente tem a tendência de reclamar pelo que falta, quando na realidade, se nós fôssemos receber da parte de Deus aquilo que nós merecemos, nós teríamos apenas o derramar da sua ira e tormento para a nossa vida. Mas graciosamente Ele tem sido bom, todos os dias Ele é bom, todos os dias Ele é bom, aleluia, e isso deve produzir no nosso coração gratidão, gratidão. Mas as coisas estão maus, qual o problema? Você pode entrar na presença de Deus, algo que você não podia antes, você pode chamá-lo de Pai, você pode chorar na presença dEle, você pode derramar lágrimas, você pode rasgar o coração, você pode, agonizar diante dEle, e fique tranquilo, Ele não vai lhe repreender por isso, pelo contrário, Ele vai lhe acalentar, aleluia, porque Ele é o consolo do seu povo, aleluia, nele há descanso, bendito seja o nome do Senhor. Então gratidão, irmãos, gratidão. Ao invés da gente se preocupar com tantas outras coisas que não têm a devida importância, a gente deveria se preocupar em ter corações agradecidos a Deus. E eu quero mais uma vez só refrescar para você, hoje é um dia, como outro qualquer. Amém, irmãos? Vai mudar nada. É mais um dia, irmãos. Mais um dia. E nós, como povo de Deus, devemos ter essa consciência, para a gente não ficar preso a um calendário que nos oprime. Porque nesse momento do ano, quantas pessoas estão oprimidas, quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas mal-humoradas, porque não conseguiram determinadas coisas que queriam. Mas para você que é crente, nada pode tirar de você a alegria, tá certo? Que Deus, Ele proporciona, irmãos, porque Ele é a nossa fonte de alegria. Amém? Essa fonte nos encontrou, conforme cantamos, para matar a nossa sede. Viu, irmãos? Ele veio para nos saciar, de tal forma que a gente encontre nele plena e perfeita satisfação. Você não precisa de mais nada além de Cristo.
Se você o tiver, você tem tudo. Se você não tiver, você não tem nada. Amém? Então, primeira coisa que a gente deve, né, valorizar nesse momento que nós estamos vivendo, é que precisamos ser agradecidos a Deus por tudo. Uma coisa muito importante que eu coloco aqui como o segundo ponto da nossa reflexão, é que nós precisamos ter a certeza de que o mesmo Deus que esteve no passado deste ano que está se firmando, que está se findando, Ele estará amanhã, irmão. Você está entendendo? Você consegue compreender isso? O Deus que esteve conosco do dia 1º de janeiro de 2024 até hoje, Ele já está lá amanhã. Você está entendendo? Nosso Deus não é Deus somente de ontem. Ele não é somente Deus de hoje. Ele é Deus de amanhã. Eu posso não saber o que vai acontecer. O medo pode chegar ao meu coração. A ansiedade pode tentar me dominar. Mas eu sei que o meu Deus vai estar lá. Estão entendendo? Eu não sei o que me espera, mas eu sei que Ele vai estar lá. Estão entendendo, irmãos? E isso é extremamente precioso. Porque muitas vezes o nosso coração é tomado por apreensões, principalmente dependendo do momento que a gente esteja vivendo. E diga-se de passagem, né, que o nosso momento como nação não é o dos melhores, né? Nós estamos aí caminhando, beirando para uma grande crise. Todos nós estamos vendo isso, apesar da mídia convencional tentar, né, mascarar, mas a coisa está clara, dólar subindo, gasolina aumentando, taxa de desemprego sendo mascarada, a coisa não está nada boa, imposto subindo, né? Mas irmãos, fiquemos tranquilos, porque o Senhor, Ele reina soberanamente. O seu reino é sempre eterno. Estão entendendo? Ele está no comando. Ele está no comando. Ele remove reis e estabelece reis. Inclusive pode usar reis para disciplinar o seu povo, como juízo para a sua igreja. Esse é o Deus da Bíblia. Mas para aquele que faz a vontade do Senhor, não há o que temer. Porque Deus estará lá. Deus estará lá em cada dia que você tiver que chegar. Deus chegou primeiro do que você, e você é a menina dos olhos dele. O seu nome está escrito nas palmas de suas mãos. Ele não tem como esquecer de você. Ele não perde o controle da sua vida por um só segundo. Louvado seja o seu nome. A igreja não tem o que temer. Não há necessidade de ficar preocupado com o desemprego, com os problemas que virão. Ah, mas e se for a doença? Deus vai estar lá também. E se for um problema na família? Deus estará lá. E se o inimigo se levantar violentamente contra mim? Ah, fica tranquilo, o teu Senhor é infinitamente maior. O diabo não pode com você. Na verdade, ele não tem nem autoridade para tocar em você, se o Senhor não permitir. Ou se você não viver em pecado. Estão entendendo, irmãos? Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós precisamos dessa convicção, queridos, no nosso coração. Em Mateus capítulo de número 28, nós temos a grande promessa feita pelo Senhor, que apesar de conhecermos de cor, vale a pena a gente ler, para que todos possam alimentar essa convicção cada vez mais no seu coração. Jesus está dando as suas últimas instruções antes de voltar para o Pai, após ter sido ressurreto. Ele passa um tempo se manifestando aos apóstolos, a alguns discípulos, e nesse exato momento ele está com seus, que seriam sucessores, né, que estariam levando a sua palavra,
E a partir do versículo de número 18, ele faz a seguinte afirmação: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas eu queria apenas chamar a atenção para o final. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Ah, mas eu não estou sentindo que Deus está comigo hoje. Você não precisa sentir, para com isso. O justo vive da fé. Ah, mas eu oro e não me arrepio. O problema é do arrepio que não está vindo. Vai para o frio. Talvez você sinta um arrepio. Você não vive do que sente. Estão entendendo, irmãos? Às vezes as orações que Deus mais responde quando nós invocamos a Ele são aquelas orações em que a gente não sente absolutamente nada, mas a gente não precisa sentir, Ele está, Ele está, Ele está. Quem fez a promessa é fiel, Ele não é homem para mentir, irmãos, Ele não é, e nós devemos saber disso. Nós devemos ter essa certeza. Pode vir 2025, pode vir 2026, pode vir 2050, não importa. O Deus de hoje é o mesmo de amanhã. Amém? Fique tranquilo, eu e você estamos envelhecendo, Ele não. A gente está esquecendo das coisas, Ele não. A gente está perdendo força, Ele não. Ele não. Ele continua sendo todo poderoso. Aleluia. Aleluia, e é com Ele, irmãos, que a gente se relaciona, não é com qualquer Deus, não. Ei, crente, você precisa entender quem é aquele com quem você se relaciona. Amém? Isso é muito importante para a sua vida e para a minha. Em Mateus, voltando um pouco no capítulo de número 6, o versículo de número 34, Jesus está compartilhando as características do cidadão do reino, no que é chamado Sermão do Monte, né? Alguns chamam de Sermão da Montanha, tá certo? E quando Jesus mostra a necessidade da gente não estar preocupado com o dia de amanhã, amém, irmãos? O dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, amém? É por isso que a gente nunca deve dizer, amanhã eu vou fazer isso. Sempre você, cristão, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas é só amanhã, pode ser daqui a pouco, é se Deus quiser. Porque você não controla absolutamente nada. Mas fique tranquilo, tem alguém que controla, esse alguém ama você. E esse alguém é pai para você. O mundo não conhece a Deus como pai, pode chamá-lo. Mas só conhece a Deus como Pai quem são os seus filhos, ou quem é seus filhos. Estão entendendo, irmãos? E o que é que diz em Mateus capítulo 6, verso de número 34? Jesus afirma, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que é que o Senhor está dizendo para nós? O amanhã não é problema seu. É meu. É mais ou menos assim, deixe comigo. Amém? Deixe comigo. Agora deixe mesmo, porque o problema da gente é que a gente entrega e toma. Pode deixar, Ele é bom. Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, primeira coisa importante, ser agradecido a Deus por tudo. Segunda coisa, ter a certeza de que o mesmo Deus que esteve ontem, no passado, estará amanhã, no futuro. Aleluia. Terceiro, confie inteiramente na bondade e fidelidade de Deus.
confie inteiramente na bondade e fidelidade de Deus. Isto gera segurança e esperança em meio às dores, sofrimentos, frustrações e desilusões que a vida pode trazer. Irmãos, nós estamos em um mundo que jaz no maligno, sofremos os efeitos do maldito pecado na nossa vida, há uma guerra sendo travada contra nós, mas tenha plena convicção de que Deus não é apenas bom, Ele é fiel. Ele é fiel. Você pode confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, em meio ao seu grande sofrimento, esse sofrimento, ele tem sido usado, né, muitas vezes como um grande estímulo para nós. Alguns pregadores pregam muito em cima do livro de Jó, que é simplesmente fantástico. Mas no capítulo de número 19 do livro de Jó, onde ele está em tormento, né, por causa das suas enfermidades, das dores que ele estava passando, as aflições de ter perdido toda a família, toda a sua riqueza, né, a angústia de Jó era enorme. E mesmo Jó, não tendo o mesmo conhecimento que hoje nós podemos ter a respeito de Deus, mas Jó conhecia o suficiente para dizer o que nós vamos dizer agora. Capítulo 19, versículos de número 25 e 26. Jó está no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da aflição, sendo atormentado 24 horas, com dores emocionais e dores físicas. Ele estava extremamente enfermo. No entanto, quando chega nesse capítulo, o verso de número 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Até aqui tudo tranquilo. Ele está falando a respeito da grandeza de Deus, que é inquestionável, da sua soberania, do fato dele estar no domínio sobre todas as coisas. E Jó, apesar do seu sofrimento, sabia disso. Mas o versículo seguinte, irmãos, é fantástico, porque além de Jó declarar exatamente quem é Deus na sua grandeza, quando chega no 26, ele diz: depois, ou seja, depois de tudo isso que eu estou passando, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que Jó está dizendo? Eu tenho plena confiança de que, apesar de tudo que eu estou passando agora, sem entender as razões, sem entender os porquês, porque Deus em nenhum momento respondeu a Jó as razões da sua aflição, mas Jó, no meio de toda a crise que ele está vivendo, ele diz: eu sei, apesar de tudo isso, de eu não compreender nada, que o meu Redentor vive, e ele por fim se levantará sobre a terra. Mas Jó vai mais além, e ele diz: eu tenho a certeza que depois o meu corpo será revestido da minha pele, e em minha carne eu verei a Deus. Sabe o que é que Jó está dizendo? Isso aqui vai passar, esse sofrimento vai ter fim, ele vai acabar, ele não tem a palavra final sobre a minha vida. Eu tenho um Deus que está vivo, eu tenho um Deus que está no controle, eu tenho um Deus que é poderoso, e eu tenho um Deus que é bom, um Deus que me ama, ainda que eu não entenda por que eu estou sofrendo. E o que é que Jó conservava no seu coração? A esperança, a expectativa da ressurreição, de uma nova vida, de uma vida totalmente glorificada, ainda que com uma visão muito vaga. Mas hoje eu e você temos o privilégio de ter tido essa visão ampliada, porque naquela ocasião Jó não sabia que haveria, ou que pelo menos naquele momento, que alguém ressuscitaria. Mas hoje eu e você sabemos, esse Deus todo-poderoso, ele veio, ele se fez carne, ele viveu como homem, ele habitou entre nós, ele não cometeu nenhum pecado, ele foi santo o tempo todo, cumpriu a lei, e ele foi à cruz por minha causa e por sua causa. Ele se fez pecado no nosso lugar, ele se tornou maldito por mim e por você. Sabe para quê? Para vencer a morte, para ressuscitar, e agora ele está vivo, está sentado à direita de Deus, e ele virá para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Ele é bom e ele é fiel.
Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos para trás. Quando precisa, Ele vai nos carregar no colo. Quando precisa, Ele vai enxugar as nossas feridas. Quando precisa, Ele vai nos dar força para a gente se levantar. Ele vai estender as mãos para que a gente saia do estado que se encontra. Irmãos, Deus é bom e Deus é fiel. Amém. E nós precisamos confiar inteiramente nesta bondade e nesta fidelidade de Deus. E quarto, queridos, eu gostaria ainda de dizer que uma coisa que a gente deveria realmente se importar nesse momento que nós estamos, tá certo? E que não deve ser apenas aplicado para agora, mas vez por outra a gente está pensando nessas coisas e se lembrando a respeito disso. A gente deve se preocupar nesse momento que a gente está vivendo, em alimentar no coração o firme desejo de conhecer a Deus em todo o tempo. Amém, irmãos? Ao invés de você estar fazendo planos, né, se vai se formar, se vai se casar, né, se você vai ter um novo emprego, vai ganhar mais dinheiro, se você vai ter filho, né, se você vai encontrar alguém para namorar, ao invés de você estar se ocupando com isso, que são coisas que têm importância de fato para a nossa vida, tá certo? Mas a sua maior preocupação deve ser em se alimentar no seu coração o firme desejo de conhecer a Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Porque, queridos, deste conhecimento depende a nossa vida. Nós dependemos do quanto conhecemos a Deus para vivermos da melhor forma possível enquanto estivermos nesta terra. Não tem uma outra coisa mais importante do que isso para nós. Então lute, se esforce, se empenhe em busca deste conhecimento. Como? Amando a palavra de Deus. Como? Amando a casa de Deus. Amando a obra de Deus. Amando fazer a sua vontade. Amando obedecer os seus mandamentos. Você vai travar lutas, sim, haverá oposição, sim, você tem desejos, você tem paixões na sua carne, mas existe um Deus que é maior do que os seus desejos e paixões, e Ele pode suprir cada necessidade sua. Então este deveria ser o objetivo principal de cada crente num momento como este. Ao invés de estar pensando na varoa que Deus vai dar, pensa no Deus que pode te dar a graça e a força para você esperar pacientemente, de tal forma que venha o melhor para a sua vida. Porque Deus tem o melhor para você em todas as coisas. Amém, irmãos? Deus não dá resto para nós. Ele quer dar sempre o melhor. Aleluia. É exatamente esse conhecimento de Deus, queridos, que quando existe, Ele vai nos levar à gratidão, Ele vai nos levar à certeza de que Ele está no futuro. Quanto mais você conhecer o caráter de Deus, mais seguro você estará nele. E quanto mais você conhecer o caráter de Deus, mais você vai poder confiar nele. Irmãos, o conhecimento é fundamental, e conhecimento não é apenas frequência a cultos. Conhecimento não é carregar uma Bíblia simplesmente e ler alguns versículos diariamente. Não, você tem que se aplicar, você tem que buscar. Glória a Deus. Os irmãos podem começar a passar? Por tudo
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer. Ele não mudou. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é muito bom a gente poder dizer ao Senhor: Senhor, obrigado pelo novo emprego. É muito bom dizer: Senhor, obrigado por ter uma família abençoada. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor me concedeu, pela cura que o Senhor me proporcionou. É muito bom, irmãos. Mas essas coisas nós podemos até conseguir de outras formas. Mas no que nós cantamos, eu chamo a atenção quando o cântico diz: te agradeço por me libertar e salvar. Preste atenção, trabalho você pode até conseguir com político. Saúde, dependendo, com um bom médico você consegue. Uma família abençoada, basta apenas aplicar alguns valores que talvez você tenha uma boa família. Mas libertar e salvar, só Jesus. E isso ninguém pode tirar de nós. Podem tirar de nós a riqueza, podem tirar de nós a saúde, podem tirar de nós a família, mas não podem tirar de nós Cristo. Amém, irmãos? E nós precisamos, né, ser gratos ao Senhor, porque ainda que nada mais, vamos dizer assim, seja uma razão para a gente agradecer, isso só já é o bastante. Amém, queridos? Pois bem, amados, nós vamos agora distribuir os elementos da ceia do Senhor, e eu gostaria de informar para os que aqui se encontram, que este é um memorial estabelecido por Jesus, que deve ser participantes apenas aqueles que compõem a sua igreja. No nosso meio você pode até ser participante de uma outra congregação genuinamente cristã, uma igreja realmente bíblica,
né? Se você teve uma experiência real de salvação, se a sua vida foi transformada, se o Senhor realmente mudou o seu coração, lhe deu uma nova vida, então você pode participar tranquilamente conosco, porque a nossa ceia não é restrita apenas para a igreja local. Nós entendemos que na mesa do nosso Pai todo filho pode se sentar. E se você é filho de Deus, legítimo, no caso, adotado por Deus através de Cristo, então não importa se você é batista, se você é presbiteriano, se você é assembleiano, não importa, entendeu? Desde que seja uma igreja bíblica, tá certo? Seita não, seita nós rejeitamos, porque uma igreja que coloque qualquer coisa no lugar de Jesus, nós reprovamos, tá bom? Então você pode participar. Agora, se você não é um cristão, eu lhe dou um conselho, é um conselho, não participe, não atraia sobre você mais ainda a ira de Deus, porque não se engane, Deus lhe ama, mas você está debaixo da ira dele enquanto estiver nas trevas, e você provará a ira eterna dele quando partir dessa vida. Eu não estou aqui para enganar você, eu não quero assustá-lo, porque de nada adianta se aproximar de Deus apenas por medo. Às vezes a gente até no início se aproxima assim, mas depois a gente aprende que Ele é incomparavelmente melhor, e aí não é mais por medo, é por amor. É por amor, irmão. Tem gente que serve ao Senhor com medo do inferno. Não, eu sirvo a Deus porque Ele é incomparavelmente melhor do que qualquer caminho oferecido por este mundo, irmãos. Amém? Então eu encarecidamente lhe peço, não participe, e eu estou fazendo isso por amor a você, tá bom? Porque de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deixe quem quiser zombar de Deus, mas não faça isso, tá bom? Porque Ele é um Deus irado também. Amém? Então vamos distribuir os elementos, tá bom? O pão representando o corpo de Cristo, o cálice o seu sangue, enquanto ministramos mais um cântico ao Senhor. E se alegre, é a última mesa desse ano. Aleluia. Estamos dizendo que o nosso amado Senhor morreu, mas ao mesmo tempo estamos afirmando, Ele ressuscitou e Ele voltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aleluia. A cruz era o meu lugar. Pense nisso. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Culpado, Ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouve um brado: está consumado. Aleluia! E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz
seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Aleluia! Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. Mais uma vez já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi por você, querido. Aleluia. E foi Não foi por ele mesmo, foi por você. Aleluia. que se ouviu um brado: está consumado. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
De eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo. As nossas vidas são propriedade dEle. A Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória. Aleluia, aleluia. Alguém aqui presente deixou de receber um dos elementos da ceia do Senhor? Todos receberam? Lá atrás nós temos pessoas que não receberam. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Não se envergonhem, queridos, pode glorificar mesmo. Se tem alguém que você pode glorificar, a esse Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Estávamos mortos nos nossos delitos, pecado, mas o Senhor nos vivificou, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos tirou da morte para a vida. A tua palavra diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ah, Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque agora temos a tua vida, o pão da vida, aquele que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o pão que desceu vivo do céu. Agora, Pai, a nossa vida, Senhor, está em tuas mãos. Fomos comprados por ti, fomos resgatados, fomos livres agora. Verdadeiramente somos livres. Livre da condenação, livre da morte, livre do castigo. A ira, Senhor, que estava sobre nós, foi despejada em Jesus Cristo. E agora, Pai, somos livres, verdadeiramente livres para te adorar. Obrigado, Senhor, porque o pão da vida Ele nos deu, Ele se doou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos deu vida. Oh, Senhor, aquele que comer desse pão viverá eternamente. Por isso, Pai, nós te agradecemos por tão grande obra que o Senhor realizou na nossa vida. Em tudo isso, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Participemos todos do pão, irmãos. Ele se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. O pão representa disso. Ele se tornou um como nós. Ele se fez maldito no nosso lugar. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Aleluia. Ele é o Deus que muda histórias. Aleluia. Ele é o Deus que tem a palavra final a respeito de tudo. Aleluia. Não é o homem que dá a última palavra, Deus é aquele que dá a última palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, após cear, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pois bem, estamos dizendo para você, igreja, Jesus morreu, seu sangue foi derramado, mas Ele voltará. Estamos dizendo para você, pecador perdido, Jesus morreu, Ele se sacrificou por você, Ele deu a vida dele por você. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo, para que você possa escapar desta ira. Mas eu posso lhe garantir que se você permanecer rejeitando o Filho de Deus, você sofrerá na sua vida a ira eterna dele sobre você. E nós vamos orar, agradecer ao Senhor com o presbítero Valmir. Vamos agradecer pelo cálice que representa o sangue de Cristo. Aleluia, glória.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Levítico, Moisés ele começa a mostrar para a nação de Israel a respeito das leis cerimoniais, das leis de sacrifícios, das leis de purificação. E quando chega no capítulo 15, ele começa a mostrar, e ele vai falar a respeito da mulher quando estiver no seu fluxo de sangue, e que ela é considerada imunda, e tudo que ela tocar vai ser imundo, onde ela sentar, onde ela deitar, ou seja, ela tem que se manter afastada. E quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, Lucas relata a história de uma mulher que já fazia 12 anos que estava com hemorragia. Mas aí ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. Essa mulher se encontrava afastada de toda a sua família, se encontrava afastada de toda a população, inclusive era impedida de entrar no templo para adorar, porque ela estava imunda. Mas ela ouviu falar de Cristo. E ela enfrentou multidões, ela enfrentou desafios, ela enfrentou o problema para tocar naquele que poderia solucionar todo o seu problema. Vale a pena, igreja, vale a pena passar por sacrifícios, vale a pena passar por problemas, vale a pena passar por dificuldade, porque Jesus é melhor. Aleluia! Bendito seja o teu santo nome. E estamos aqui esta noite para agradecer por tudo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele há de fazer, por tudo que Ele está fazendo, porque Ele é fiel, Adonai é fiel. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós íamos para o inferno, mas o Senhor nos encontrou, o teu evangelho nos alcançou. Muito obrigado. E hoje não apenas podemos estar e sentar na tua mesa, mas podemos dizer que o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, porque nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós não éramos para estar aqui, éramos para continuar perdido, mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para que morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Nós devemos ter um coração agradecido por tudo, nós devemos agradecer a Deus por tudo, porque essa é a vontade do Senhor. Portanto, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu pão, obrigado pela tua carne, obrigado pelo teu sangue derramado lá na cruz, sangue que purifica, sangue que salva. Através desse sangue, nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia! Bendito seja o teu santo nome. E este sangue, ele nos purifica de todo pecado. Mesmo que o nosso pecado seja vermelho como a escarlate, ele vai nos tornar mais alvo que a neve. Aleluia! Bendito seja o teu santo nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração, a exaltação. Tu és o Deus, tu és Adonai Shalom, tu és Adonai Kadesh, tu és Deus. Aleluia! Bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Participemos todos do segundo elemento, igreja. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nosso Deus, aleluia, 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 amém, amados. Eu gostaria de chamar o presbítero Maia, ele vai fazer a oração, encerrando esse momento, né, apresentando as nossas vidas durante esse ano que se segue. Conforme já falamos, será hoje apenas mais um dia, mas como é bom saber que o Senhor está conosco, né? E que teremos a sua proteção todos os dias desse ano que se segue. Amém? Ele não nos desamparará por um momento. Amém? Dê a bênção apostólica e com essa oração nós estamos encerrando o culto. Graças a paz, igreja. Então oremos. Amado e bondoso Deus, Criador e soberano, exaltado, um Deus forte, soberano, um Deus amável, um Deus passivo, um Deus longânimo, um Deus misericordioso.
Misericórdia essas derramadas sobre nossas vidas, que é a causa de nós não sermos consumidos. Pai Santo, como nós precisamos, Senhor, de Ti, da Tua boa mão sobre nós, a Tua provisão. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo ano que finda e por outro que inicia. Ah, Senhor, mas que as pessoas, toda a criação possa entender que melhor do que um ano que comece, Senhor, é como vai começar. Aqueles que já Te aceitaram, que receberam uma nova vida em Cristo Jesus, que eles possam cada vez mais mergulhar, Senhor, na água do Espírito, Senhor, e cada vez mais Te conhecer, e ao Te conhecer, Senhor, venha haver transformações de vida, Senhor, aonde todos, ao olhar para nós, possam ver essa transformação, a evidência que é causada em nós, quando Cristo entra em nossas vidas, Senhor, e nos dá realmente vida, aonde as pessoas possam ver, ele andava em trevas, ela andava em trevas, mas agora eles vivem na luz, porque Cristo é luz, Cristo é vida. Glória! Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua boa mão sobre nós. Ah, Pai Santo, justo e fiel, muitos vieram aqui para mostrar a sua roupa nova, mas vão sair daqui, Senhor, com a consciência que a melhor vestiduras que nós possamos ter é as vestiduras brancas, lutado de Cristo Jesus. Glória! Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua boa mão. Como foi dito aqui, por deveras às vezes, o Senhor nos deu vida, pois a Tua palavra declara que nós andávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ah, Senhor, o livro de Êxodo vai nos mostrar que o Senhor não apenas nos livrou do pecado, Senhor, que nós vivíamos, debaixo do jugo, Senhor, mas o Senhor, além de nos livrar, o Senhor nos deu um novo nome, o Senhor nos deu uma nova direção, o Senhor nos deu o tabernáculo, o Senhor nos deu leis, o Senhor nos deu, Senhor, tudo que nós precisávamos para sermos uma nação. Geração essa, Senhor, que vai povoar o céu. Nós Te agradecemos, Deus, Te agradecemos, porque verdadeiramente o Senhor é o único Deus que deve ser adorado, reverenciado, amado, receber sacrifício de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos, Pai Santo, que neste ano que se inicia, o inferno vai produzir os seus líderes e os seus liderados. Mas também nós Te agradecemos, porque o Senhor vai produzir homens e mulheres santos que vivem a Tua palavra, Senhor. E é entre esses que nós escolhemos estar perto, Senhor. Sabendo que todos são falhos, todos nós erramos, até pecamos, Senhor. Como bem disse Davi, perdoa-me, até pelo pecado que eu ainda não cometi, Senhor. Isto é uma consciência de quem vive diante de Ti. Senhor, nos perdoa. Muito obrigado por esta dádiva que o Senhor nos deu, que foi a tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado. Nos despede em paz, embaixo da Tua potente mão. E que o amor de Deus, a graça salvadora em Cristo Jesus e a comunhão das divinas consolações do Teu santo e poderoso Espírito estejam conosco e com todo Israel de Deus, para agora e todo sempre. Quem crê está vivo, diz amém. Glória!